A Abrahoff tem a missão inabalável de valorizar a ciência, a ética e o profissional da saúde. Sejam vocês cirurgiões dentistas, médicos, biomédicos ou especialistas em estética facial. Bem-vindos ao podcast Abrahoff, a voz da harmonização orofacial. Meu nome é Isaías Arraes e vou abrir nosso primeiro bloco de entrevistas com chave de ouro. Recebemos as nossas primeiras entrevistadas representando a Skyderma Brasil. As doutoras Sandra Bandeira, que é especialista em ortodontia e harmonização orofacial, e a Franciele Ferreira, que é CEO da Skyderma. E nós ficamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco nesse podcast. É um privilégio tê-las conosco aqui para abrir esse podcast com chave de ouro. E elas vão nos apresentar a nova era da medicina regenerativa na harmonização orofacial. Sejam muito bem-vindas, doutoras. E a medicina regenerativa hoje nunca se falou tanto, não é verdade? Sim. Nós estamos numa vertente nos últimos 2 anos incrível. Todo mundo só às vezes falava um pouquinho, mas agora a medicina regenerativa tomou conta de todos os palcos, por assim dizer, e não poderia ficar de fora aqui no Full Face, não é verdade? Certeza. E, doutora Franciele, o que a Skyderma Brasil representa para o setor da harmonização orofacial e o que traz vocês hoje ao Full Face com tantas novidades que a gente pode ver aqui à mesa? Bom, primeiramente, muito prazer, é um privilégio para nós da Skyderma Brasil, sendo representado também pela a nossa matriz na Espanha, estarmos presentes pela primeira vez aqui no Full Face. É uma experiência extraordinária. E como você mesmo disse, né, a nova era da medicina regenerativa, a medicina bioregenerativa, antigamente nós falávamos que era a medicina do futuro. Sim. Né? E eu sempre falo que é a medicina do presente, quem não está atuando acaba ficando para o passado, ficando para trás. A Skyderma, né, é uma empresa europeia, né? Nós produzimos nossos produtos em Barcelona, em Huasca, então para nós é um privilégio chegarmos ao Brasil há pouco mais de 2 anos, pela primeira vez dentro do Full Face, espero que primeiras de muitas, e trazendo toda a ciência, a inovação, o propósito, né, que é da Skyderma, que é gerenciar esse envelhecimento através de produtos de alta qualidade, potenciais regenerativos e proporcionar para os estudos clínicos dos nossos dentistas, dos nossos biomédicos, de todo o mercado da estética regenerativa, o melhor tratamento com qualidade, inovação e realmente um passo sempre à frente. Acabamos de chegar de Mônaco cheio de novidades. Sem dúvida, Mônaco foi um marco, né? A gente percebe, eu acompanhei nas redes sociais e foi muito interessante ver quantas as tendências lá fora estão impactando aqui dentro em todo o mundo, né? Porque o Brasil produz uma medicina estética de vanguarda. Eu costumo dizer que não se encontra em todos os lugares o que a gente tem aqui, em matéria de técnica, de evolução e de produto. E é muito bom ver que temos cada vez mais novidades chegando, né? Saber que tem marcas investindo pesado nisso para trazer produtos de qualidade é sem dúvida maravilhoso. Isso mesmo. Eu queria aproveitar e pedir o pessoal da produção nos auxiliar colocando a apresentação, porque falar de novidades, falar de Mônaco e estar aqui no Full Face e juntamente com a doutora Sandra Bandeira, que é referência, né, nos tratamentos em harmonização orofacial, nos tratamentos regenerativos, tem uma experiência com os nossos produtos. E nós trouxemos de Mônaco agora o nosso Nade Mais, que é o nosso... novo queridinho. O novo queridinho, né, doutora? Sim. O Nade Mais, ele é uma coenzima que faz uma produção de energia celular, né? Ele atua diretamente na função mitocondrial. Nós falamos que faltava algo, né? Quando falava em medicina bioregenerativa, há um pouco mais de 4, 5 anos, chegou o PDRN ao Brasil. Sim. E PDRN veio revolucionando, o famoso o esperma do salmão. Sim, Só se falava nisso o tempo todo, né? Só se falava nisso, aí teve as influenciadoras, né, as atrizes, eu passei o esperma do salmão no rosto, né? E vira aquele auê. Depois vieram os exossomos, os prós e os contras, aquelas confusões todas, mas hoje nós sabemos o quanto essa comunicação extracelular é importante. É importante, sim. Né, doutora? Eu sempre falo que a medicina estética, né, no mundo, hoje, ela, graças a Deus, ela entendeu que a gente precisa tratar multicamadas, que a gente precisa, não basta a gente estimular, a gente precisa
fazer com que esse tecido esteja com maior qualidade, que essa comunicação do tecido possa responder melhor aos estímulos que você faz. Porque de nada adianta se a gente estimular se não tiver um ambiente saudável, porque as células se comunicam, né? Elas precisam de bioativos, elas precisam se comunicar e transportar esses bioativos. Então, acho que a estética regenerativa veio para mostrar que a gente consegue alavancar e entregar resultados com excelência jamais vistas. É isso, eu falo que não é só preencher, não é só aplicar um bioestimulador ou uma toxina. Nós precisamos tratar de dentro para fora. Exato. E faltava, eu falo, quando nós estudamos NAD profundamente e o GHK de cobre também, que é um spoilerzinho, fica o spoiler, vem aí também com a Skin Derma no segundo semestre. Mas ainda faltava algo, porque nós falávamos em PDRN faz separação tecidual, né? Exossomos comunica as células. E aí, quem dá energia? Quem dá energia? Exatamente. Como que a gente comunica uma célula que falta energia, né? As células estão lá separadinhas. Quem que passa esses elétrons, né? Para gerar ATP, né? Para ter essa energia. Então, acho que o NAD+, ele veio realmente para, sei lá, é muito promissor. Para revolucionar. Exatamente. E é bem importante nós entendermos, né, doutora, a função do NAD. Sim. Porque muita gente não sabe. Na verdade, é a primeira vez que eu vejo essa explicação de uma maneira tão objetiva e fácil de entender. Porque geralmente fala em ativos separados, mas não se fala sobre como eles se comunicam. Sim. E como ele pode integrar um tratamento e trazer tratamentos multicamadas, como vocês falaram, né? Por completo, né? Por completo, de dentro para fora e de fora para dentro. E é muito importante, né, as pessoas, né, os profissionais que estão nos ouvindo, eles entenderem que já não basta mais você trabalhar localmente com um tipo de tratamento. Hoje, realmente, o que vai te entregar, o que vai elevar a sua estética, os seus resultados a um outro patamar, é você entender tudo que está acontecendo ali no meio extracelular, tudo que as células precisam ali para se comunicar, e acho que não tem, cada vez mais tem saído esses estudos, para a gente conseguir de fato fazer uma reparação tecidual, a gente fazer uma regeneração, né, que eu falo, uma biorremodelação ali desse tecido, para cada vez mais ele conseguir estar apto e ter qualidade para responder melhor a todo o tratamento que vem em seguida. E hoje em dia nós temos um agravante bem importante na estética como um todo, né? Que são as famosas canetas emagrecedoras. Virou febre, né? Quem não está usando? Quem não está usando. E eu falo que no palco de Mônaco só se falou isso. Estivemos num outro congresso agora recentemente em Campinas, e da programação toda nós tivemos 4 aulas sobre os impactos no derretimento facial, no derretimento corporal, relacionado às canetas emagrecedoras, que são muito boas. Sim, uma tendência irreversível. É uma tendência irreversível. As pessoas estão se cuidando cada vez mais até. Mas as pessoas precisam se atentar ao derretimento. Ao derretimento, sim. Porque, na verdade, o que acontece? As canetas emagrecedoras eram para revolucionar mesmo. E, assim, tem saído vários estudos. Elas como protetor cardíaco, enfim, como acho que a ciência cada vez mais entende que essa promoção de desinflamar o organismo ajuda, de fato, como um todo. Mas, quando a gente fala em derretimento facial em canetas emagrecedoras, a caneta emagrecedora, o que ela faz, né, o que ela impacta é que tem uma perda muito grande de peso num período muito pequeno, e o organismo, diante disso, ele reabsorve tudo. Só que a gordura na nossa face, ela é fundamental para estruturar. Então, essa perda rápida de uma hora para outra vai perder de uma maneira que não seja uniforme. Então, você vai ter esse dano. E vai tudo embora. Tudo vai embora. Então, o NAD, vamos falar assim, o que é o NAD? O NAD, ele é uma coenzima que nós produzimos de forma natural. Sim. Nosso corpo já tem esse NAD, ele já tem essa coenzima. Mas conforme nós vamos envelhecendo, né, doutora Sandra, nós vamos tendo uma perda gradativa. Do NAD. Quando nós falamos que o acelerador, né, essas canetas emagrecedoras eram como um acelerador no envelhecimento, no nível de envelhecimento, no grau de envelhecimento, traz esse alerta de, nós precisamos repor muita coisa nesses pacientes.
E o NAD é um deles. Nós temos os peptídeos, temos DH de cobre, temos as suplementações. Sim. E precisamos de NAD, né, doutora Sandra? Sim, precisamos. Tipo assim, NAD, ele é uma coenzima que é essencial ali para o transporte de energia. Sem ele, a gente deixa os outros processos mais empobrecidos. Então, a gente precisa, e com a idade, a gente vai diminuindo essa produção. E agora, com as canetas emagrecedoras, esse impacto acaba se tornando maior ainda. Então, é importante. Então, o NAD é cada vez mais essencial. Super essencial. Em todos os aspectos. Aí nós vamos para a segunda pergunta, que vai casar justamente com as novidades que vocês trouxeram. Quando falamos sobre essa nova era da medicina regenerativa, quais são as principais inovações, vocês já citaram algumas, que estão ganhando destaques atualmente na harmonização orofacial? Eu acho que nesse momento, né, que a gente está vivendo já há um tempo, a estética entendeu que a gente precisa, acabou aquela era de preencher, volumizar, tapar buracos. Vamos fazer uma analogia com a parte de odontologia intraoral. Então, como a odontologia intraoral entendeu que a gente precisa atuar preventivamente nos tecidos. E não adianta, se a causa do envelhecimento é multifatorial, se ela depende de fatores extrínsecos e intrínsecos do organismo, como que a gente pode ter uma única solução para entregar um resultado de excelência? Então, a medicina entendeu que, de fato, a gente precisa tratar esse meio celular, a gente precisa tratar a superfície de pele, não adianta preencher se você não tem uma qualidade de pele, a gente precisa tratar estruturalmente também. Então, entendeu que é multicamadas, esse conceito multilayer veio realmente para ficar, e hoje as pessoas não querem mudar. Né? Eu acho que também elas não querem uma transformação. Elas não querem uma transformação, elas querem uma melhor versão de si mesma. Acabou aquele negócio de todo mundo igual, né? Todo Hoje mundo as pessoas igual. procuram individualidade, né? Não é padronizar, né? Você não faz uma padronização. Então, assim, eu faço 50 anos esse ano. Eu não quero parecer uma menina de 20. Claro. Eu quero estar bem nos meus 50 anos. E eu acho que isso daí vem cada vez mais forte. Então, a gente pode... Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus pacientes, o envelhecimento significa que está dando certo, porque o contrário disso é que você morreu. Todo mundo vai lembrar de você super novinha, jovem. Faz todo o sentido a analogia. Eu quero que lembrem de mim envelhecida, mas bem, bonita. Exatamente. Então, o que a gente faz? Eu acho que a medicina, né, regenerativa, que remodela esse tecido, tem mostrado que a gente diminui a velocidade dessa curva. Tomara que ela sempre nos ocorra, a curva do envelhecimento, para a gente continuar vivo. Mas a gente pode dosar, a gente pode modular essa velocidade do envelhecimento. Acho que esse daí é um fator fundamental que a gente está vivendo. E eu acredito que protocolos associados. Sim. Né? Eu acho que a grande novidade, o grande pulo do gato é realmente a gente não tratar somente algo pontual, mas ter um protocolo combinado, um protocolo associado. As tecnologias, hoje temos N tecnologias muito importantes, Importantíssimas. boas, que vai trabalhar essa parte de reparação tecidual, flacidez, né? A gente tem tido... Textura de pele. Exato, a gente tem tido muita queixa de flacidez, Sim. principalmente facial, né? Decorrente do que a gente está vivendo. Do que a gente está vivendo. Espessura dérmica muito afinada, porque perdeu muita gordura. Exato. E quando a gente associa tecnologias com ativos altamente concentrados, ativos regenerativos, né? Eu volto a falar, e não só falando da Skin Derma em si, né? Até as pessoas que nos ouvem, nos assistem, profissionais, fiquem atentos ao que você está aplicando no seu paciente. Qual que é a concentração desse ativo? Qual que é o objetivo final? A pureza desse ativo. A pureza. Quantos bilhões de vesículas extracelulares de exossomos de fato tem? Qual que é o percentual de concentração de um NAD, de um PDRN, para você poder entregar para o teu paciente esse resultado mais efetivo. Quando a gente entende que, até você falou ali, né, Isias, e agora, qual que é a novidade do momento? Eu acho que não é só a novidade, é entender como
esse novo ativo, essa coenzima que chega ao Brasil, já está na Europa há muito tempo, chega ao Brasil, como isso vem a agregar aos outros, né, doutora? Sim. Não é substituir, não vem substituir. Potencializar, né? Potencializar. Não vem substituir PDRN, não vem substituir exossomos, não vem substituir preenchedor Bischmolder. Exatamente. São tratamentos que trabalham em conjunto, né? Em conjunto, são ativos combinados. que trabalham em conjunto para proporcionar algo que outrora se estudava isoladamente. Não é isso? Exatamente. Vamos trabalhar a ruga. Aplicava essa toxina. Exatamente. Né? Até outro tempo atrás, bigode chinês, o povo preenchia. O bigode Hoje chinês. ninguém preenche mais. Ninguém preenche mais. Porque sabe que cai. Exatamente. Né? E Olheira, só preenchia. Só preenchia. E Ninguém dá tratava ruim. a qualidade. Na maioria das vezes dá Ninguém ruim. tratava a qualidade ali da pele, né? Então, eu acho que essa mudança de paradigmas, eu acho que é uma alegria, né? Eu sempre lutei muito pela individualização, sabe? Quem é meu aluno e quem já foi meu aluno lá desde 2017, ele sabe que eu sempre lutei muito por essa individualização da beleza e por essa beleza individual de cada um. E a gente só entrega isso se a gente associar protocolos. Isso é verdade. Aí nós vamos para a terceira pergunta, que casa justamente com o que estamos conversando. Como que os profissionais de ROF, doutora, podem incorporar essas tecnologias regenerativas de forma prática no dia a dia clínico deles? Tá. Hoje a gente tem, né, um leque de opções de tecnologia gigante. Então nós temos, né, os microagulhamentos convencionais, os microagulhamentos robóticos associados ou não à radiofrequência. A gente tem N tipos de laser, então a gente tem o Erbium YAG, que é um laser ablativo. Nós temos o CO2, que vem passando por diversas mudanças, né? No último congresso que eu fui, acho que tinha umas 5 palestras só de CO2. Só de CO2, porque é um novo queridinho, mas na verdade momento. é aquela reinvenção da roda. Eu falo que o CO2, se a gente falar, Há quanto tempo, né? É o mais tecnologia. antigo. É reinventando a roda. Reinventando a roda. Reinventando a roda. Então, assim, o CO2, que hoje, né, a gente tem alguns parâmetros que melhoraram, enfim, a gente tem o laser de túlium, enfim, a gente tem o ND-YAG, a gente tem o Q-Switch. Então, a gente tem um calhamaço gigante para a gente poder atuar na permeação celular, aumentando esse drug delivery para a gente colocar e carrear esses ativos para a pele. Qual que é a importância quando a gente faz associação? É sempre se atentar a você dominar aquilo que você faz. Eu acho que isso é fundamental na vida. Então, você respeitar essa curva do aprendizado e dominar. Então, as tecnologias, ela é uma ferramenta absoluta e absurda para você juntar com os ativos e entregar o melhor para o seu paciente. Quando bem utilizada e quando você dominar a máquina. Então, sempre você precisa entender desses parâmetros, né, do laser, dos tipos de laser, dos cromóforos alvos do laser. Cada tipo de laser tem um cromóforo alvo. Então, você saber dominar para você parametrizar. Porque o protocolo que eu vou indicar para você do laser, a energia que eu vou colocar no seu tratamento, é diferente da energia que eu vou colocar na Fran. Então, isso daí é o que vai fazer com que você tenha essa Ferrari, que são os ativos, juntos com essa outra Ferrari, que são as tecnologias, e você vai associar para combinar. Então, a tecnologia bem usada, você dominando ela, sabendo parametrizar, gente, você entrega cada vez mais procedimentos de altíssima qualidade. E eu falo também que, doutora, e o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo aí em casa, que quando não tem as Ferraris, as tecnologias, o básico bem feito também funciona. Funciona. Com certeza. E funciona muito bem. Muito bem. Principalmente para o pessoal que está iniciando. Que não tem. Na ROF. Né? Embora hoje tenha uma abertura maior de locações e tal, mas vai atrás do conhecimento dessa tecnologia. Eu falo que o grande queixa, principalmente os profissionais que estão começando isso aí, é assim, para alocar eu preciso encher agenda, às vezes o paciente falta, e aí se eu não tenho a tecnologia, eu não tenho resultado? Eu acho que é a grande pergunta. Exatamente. Óbvio que tem. Eu falo que o básico bem feito. O feijão com arroz, sabe o microagulhamento? O microagulhamento. Canetinha de microagulhamento, gente. Exatamente. Sabendo atingir a profundidade correta, como você fala, manusear bem, dominar. Dominar. Ela tem que trabalhar para você, não você para ela. Exato. Nessa questão das canetinhas de microagulhamento, eu me recordo que eu organizo cursos também na área e há uns 6, 7 anos atrás nós já utilizávamos a caneta de tatuagem para infundir medicamentos. É o tal da MMP que o povo fala hoje, né?
E na época o povo nos chamávamos de loucos. Vocês estão doidos, estão utilizando uma caneta de tatuagem para infundir medicamento. Mas hoje todo mundo usa, Sim. né? Tudo bem que fazem errado na maioria das vezes, sim, né? sim. Os movimentos, não vamos nem entrar em detalhes. vamos mas, entrar. enfim, Não vamos entrar nesse mérito. mas tem muita gente utilizando, mas aí a importância de saber estudar fisiologia, entender como funciona, Entender as espessuras como fazer o diferentes. ativo penetrar da maneira Exatamente. correta, né? E Exatamente. associando isso, você consegue ter um resultado, como você falou, o básico bem Básico, feito bem funciona. Exatamente. E sempre importante, eu falo assim, reforçando, claro, hoje nós estamos aqui falando de skin derma, né? Sim. Mas sempre reforçando aos profissionais. Entendam o que vocês estão usando, se são nanopartículas, se esse ativo tem capacidade De entrar. de permear É. para entregar o resultado. Porque hoje, às vezes, tem muita coisa muito fácil no mercado, né? E, não, mas aqui você pode fazer um direct delivery com as de micro maneira muito simplista, né? e não vai entregar, né? Não vai. Sim. E daí eu não tenho resultado, o resultado fica empobrecido. É porque não tem, né? Não tem segredo, né? E a forma de você manter a tua rotatividade, a tua fidelidade dentro da clínica, o seu ticket médio aumentando, eu falo que o melhor marketing é o paciente. É o paciente. Criar Satisfeito. recorrência só. Exatamente. Isso é verdade. Agora vamos para outra pergunta que já está na tela da TV aqui também, mas vamos lá. Quais resultados clínicos vocês têm observado que mais surpreende os profissionais que adotaram essa abordagem mais completa que a Skin Derma utiliza em sua política de trabalho, por assim dizer? Olha, eu vou deixar a doutora Sandra dar as experiências dela, mas sem dúvida nenhuma eu falo, inclusive subi no palco do Congresso semana passada para falar sobre isso, que existe um calcanhar de Aquiles, principalmente para as mulheres, que é essa região de pálpebra inferior. Né, aquele craquelado, as linhas finas, aquelas ruguinhas que a toxina não vai paralisar, não vai fazer esse efeito lifting, né, microcontração que nós precisamos. Incomodam as mulheres e tem incomodado as mulheres cada vez mais. E surpreendentemente, olha só, a gente tem essa queixa também dos homens. Normal. Né, Hoje, rugas cada vez mais os homens se cuidam. Se cuidam, exatamente. Homens se cuidam. Então, a Skin Derma tem uma proposta de ativos bem diferentes, onde nós trabalhamos o argireline, por exemplo, que é um ativo. Ele é um hexapeptídeo. Hoje Ele se é fala um tanto em hexapeptídeo. peptídeos, né? Nossa, ó, E, gente, já tá. argireline é um peptídeo, peptídeo. que ele Já trabalha no efeito do Botox-like. Maravilhoso. Olha que incrível, que resultado maravilhoso. Temos o nosso PDRNH, o diferencial da Skin Derma realmente é não ter nenhum ativo antioxidante aqui, nem glutationa, nem niacinamida. É a pureza de ser polidesoxirribonucleotídeo e ácido hialurônico a 2%. Isso dá uma precisão de resultado, né, doutora? Sim, principalmente região dos olhos, maravilhoso. Perfeito. E claro que a tríade da regeneração tem que contar com exossomos para fazer comunicação e o NAD. A doutora tem experiência com pós-tecnologias, ela vai compartilhar aqui, mas sem dúvida nenhuma é tratar aonde é a maior queixa e com segurança pela pureza dos ativos, código de barra, essa região infraorbital, que eu falo que se você quer começar com algo pela Skin Derma, comece a tratar a área dos olhos. Sim, verdade. Porque realmente foi o que ela falou, é uma dor muito grande, né? Porque vamos pensar, né, em nós mulheres. Então, quando essa área incomoda, você tenta um tratamento, você tenta preencher. É uma região onde a gente tem ali uma drenagem linfática mais deficiente. Então, você vai esgotando, né? Iam lá atrás, se esgotando essas possibilidades. E daí a mulher tentava corrigir no corretivo, na maquiagem, piorar, que daí craquela. Então, assim, pra gente é um desastre mesmo. Realmente é uma dor muito grande. Então, quando a gente encontra ativos que associados, eles conseguem fazer essa melhora de espessura dérmica, essa melhora de qualidade dérmica na região dos olhos, você já começa muito à frente, eliminando uma dor profunda e muito antiga de todos os pacientes. Então, você já vai criar essa recorrência na sua clínica, já vai criar essa fidelidade, porque, de fato, você consegue transformar ali a região do olhar, que é uma das primeiras coisas que as pessoas notam. E hoje a com pessoa vê selfie, todo dia, né? Todo dia dia ela você se enxerga, né? Ela olha e vê e analisa. Exatamente. E se enxerga nos horários mais doídos, que tipo, de repente acorda, não teve uma noite boa, ou vai dormir, não teve um dia bom. Então, assim, você
você enxerga cruelmente ali, né, no espelho. Então você tirar essa dor, melhorar, isso daí é algo que realmente disruptor, né? Eu falo Ajuda que os demais. feedbacks dos nossos pacientes, dos profissionais que a Skin Derma atende, é exatamente isso. Eu recebi um áudio semana retrasada de uma médica que falou assim: Fran, eu São nunca unânimes, tive né? um tratamento tão eficiente para a área dos olhos como eu tenho com a associação do Regenlift, que é o PDRNH com a argireline da Skin Derma. Sim. E uma colega minha pegando esse... meu Deus, como que eu acordo? Teve festa do dia das mães e ela fez uma selfie com a filha dela e ela falou assim: meu Deus, Fran, eu preciso de Skin Derma. Olha essas linhas. Sim. Então, hoje nós trazemos esses tratamentos associados também junto aos lasers de CO2, junto a uma ultrassom micro macro focada, junto às tecnologias ou o básico, bem feito. É aquilo, às vezes você recebe um paciente, por exemplo, na clínica, eu recebi o paciente, ele vem preocupado com o que ele vai fazer em casa, né? Depois do procedimento, como que ele vai cuidar. Eu sempre falo para ele, depois de tudo isso feito, a gente ter feito todo esse planejamento de maneira assertiva, individualizada para você, comece pelo básico bem feito. Você usa protetor solar? Você tem um histórico de manchinhas, você usa o protetor na quantidade correta, porque a gente tem uma quantidade. Então, assim, não é passar um dedinho, não, são 3 dedos. A gente precisa de 2 gramas por centímetro quadrado de pele. Então, assim, você passa essas duas... você passa a cabeça e pescoço, então comece pelo básico bem feito. Então, tipo, no caso em quem está nos ouvindo, olha, estou começando, não tenho poder de investimento, tem uma insegurança muito grande com tecnologia, ótimo. Isso significa que você é um profissional consciente. Vai estudar a tecnologia, vai entender tudo sobre ela, domine ela para depois usar. Comece pelo básico, faz um microagulhamento, infusiona os ativos, estude os ativos, estude a pele, estude a espessura dérmica. O conhecimento, ele é libertador, né? Porque você vai cada vez mais entregar ótimos resultados para o seu paciente. Você não precisa fazer nada muito complexo, você precisa estar com bons parceiros, né, de ativos. Isso é verdade. Eu tenho observado, às vezes, as pessoas na ânsia de... Quando vê uma pessoa que está num palco principal, por exemplo, e fala, poxa, eu quero um resultado igual. Mas cada pessoa é individual. Exato. Cada profissional tem uma história. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar um equipamento caro. E isso faz todo sentido, né? Entender a realidade dele e que ferramentas eu tenho hoje disponível que me entregam um resultado surpreendente, né? E não é difícil, é só estudar. É só estudar. O conhecimento está tão Tá ali. abundante na era da Nossa, internet. e hoje com a internet. Até com a IA, o povo faz Nossa. tudo, né? Se você perguntar, ela responde. Monta as coisas assim, Gente, no posso instalar de contar dedo. Por favor. hoje, eu vindo pra cá, eu sempre fui muito estudiosa, eu estudo muito, sempre gostei muito, sempre fui muito curiosa, eu gosto de saber exatamente tudo muito a fundo. Hoje, vindo pra cá, o que eu fiz? Eu nunca tinha feito, hoje eu fiz, eu amei, até tipo uma dica. Eu vim conversando, eu peguei o que, uns 50 minutos de trânsito, 40 minutos, eu vim conversando com a IA do meu apartamento até aqui, sobre ativos. Conversando. Sim. Então, assim, eu falava, ela rebatia. Eu falava, eu explicava. Ela me dava outros insights. Eu vim conversando sobre tudo que a gente ia conversar hoje. Olha que bacana. E vim refrescando a minha memória, sabe? Porque a gente hoje tem tanta informação, então fica cheio de casinha, cheio de aba aberta, né? Então, eu vim organizando essas minhas abas. Olha que bacana, no caminho. que ideia boa. Então, não tem desculpa. E assim, vamos lá, né? Vamos ser realistas. Se alguém falar contra a IA, gente, vocês estão ficando no passado. É nadar contra a maré, não tem o que fazer. Contra a mais. maré. É fato, né? Até porque o grande diferencial, a dica agora de estratégias, né, comerciais, alimente o que você fez, doutor, é perfeito. A gente precisa alimentar o nosso relacionamento até com a nossa IA sobre o que nós vamos falar, o que nós vamos estudar, sobre as tendências e aumentando esse HD. Sim, né? vai refinando cada vez ela mais vira e ela uma vai biblioteca ficando... particular. Ela vira né? uma biblioteca particular. Isso é extremamente importante. E pegando o gancho e até essa dica de inteligência artificial,
principalmente para os profissionais que estão começando ou quem já está na área, mas é tanta novidade, né? Cada vez é um ativo diferente, é uma apresentação diferente, é um protocolo novo. E como que eu trago isso para minha clínica? Como que eu vendo como que vocês profissionais, como que os profissionais da estética facial vai vender um protocolo agora com NAD? Antes eu coloquei PDRN. Aí eu vim e coloquei exossomos. Tá, e o que eu explico para o meu paciente agora esse NAD? Então, é importante, não é só agregar um valor. O teu paciente, ele tem que entender... É palestrinha. É palestrinha. É palestrinha o benefício dessa tríade regenerativa para ele. Exatamente. E quando ele entende, ele pede para fazer. Exatamente. É isso. Você tem que educar, né? Precisa educar o tem cliente. que passar, ele precisa entender. Você tem que passar esse conhecimento. Ele não sabe. Ele é leigo. Quem é o profissional é Exatamente. a pessoa que está do outro lado. Exatamente. Né? O cliente às vezes vê a famosa fazenda e tudo, mas ele em si não entende o que tem por trás. E quando você entende, isso daí serve para qualquer coisa. Quando você entende, aproxima. Desmistifica. Então, assim, é palestrinha mesmo pro paciente. Meus pacientes, eu dou aulinha, assim. Quando eles entendem, tudo faz sentido. E fica até mais fácil de emitir, de passar o cartão, porque ele já se educou da importância daquilo para ele. Exatamente, é isso mesmo. Eu vou até pegar gancho. Minha família é de uma cidadezinha bem interior de São Paulo. E uma das fotos ali, inclusive, é o meu pai. Né, um senhor de 65 anos de idade, nunca nem tinha passado um protetor solar no rosto. Sim. E ele tinha feito toxina uma vez com um profissional. Depois que nós trouxemos a Skin Derma, é claro, a gente vai fazendo os nossos estudos, né? E ele foi um dos pacientes que nós fizemos o estudo realmente para a questão dessa linha estática aqui, ó. É esse senhor aqui, ó, que tá na tela. Que é uma dor muito grande nos homens, né? Que é uma dor grande nos homens, porque a toxina, ela faz uma paralisação intramuscular, né? Ela faz esse bloqueio de movimento intramuscular. Mas e essas linhas estáticas? E a prega, ou aquele pregado ali da pele? Um vinco, eu falo que cabia minha unha ali, doutor. Sim, verdade, é isso mesmo. E é engraçado, porque a gente mora em cidades longe e lá os profissionais ainda estão começando, cidade pequena, né, a entender mais sobre esse tratamento. E ele fala assim, filha, eu vou fazer toxina, mas eu preciso fazer aquele negocinho antes, né? Eu preciso tratar a espessura da minha pele antes para eu ficar mais bonito. Então, assim, o paciente que entende a importância, né, doutora, de gerenciar o envelhecimento, esse tratamento por completo, ele começa a pedir isso na clínica. Sim, isso é muito legal. E você sabe que, eu acho que um grande diferencial, né, do Argireline, da Skin Derma, é exatamente, ele tem o Argireline, que ele atua ali na pré-sinapse, né? Quando na junção ali neuromuscular pré, e daí ele tem o outro ativo que ele vai atuar na pós-sinapse. Então, ele de maneira global, ele controla a contração, o que vai liberar ali na SNAP25, ele controla a acetilcolina que vai, né, impedir a contração muscular, e ele atua no pós também, que vai impedir que se comece a voltar. Então, de maneira dupla, ele prolonga o efeito da toxina. Então, e realmente isso é muito visível nos pacientes, principalmente em pacientes com linhas mais marcadas, tipo na região dos corrugadores, né, do próstata. Isso daí é muito evidente na prática clínica diária. Então, isso é muito bacana. Vi que vocês trouxeram um monte de coisas. Fala um pouquinho sobre os produtos da Skin Derma. Vai lá, Fran, tipo assim, expert. Antes da gente finalizar, para quem está nos assistindo, entender que não é só um ativo, que a Skin Derma tem uma linha completa de produtos voltadas para essa parte, que é tão tendência hoje em dia, né, Fran? É isso. Eu falo que, na verdade, a Skin Derma tem um portfólio gigante, né? Nós aqui no Brasil trouxemos 19 SKUs da linha da Skin Derma da Espanha. É muito grande, né? É muito grande. Então, nós temos tratamentos faciais, capilares e corporais. Mas existem aqueles que eu falo que são os queridinhos e o carro-chefe da empresa aqui no Brasil, né? Que são os nossos exossomos. Tá? A Skin Derma trabalha com 3 tipos de exossomos: capilar, que é o hair, o facial, que é o ageless, que ele tem a vesícula extracelular de exossomos bacterianos. Sim. É importante dizer que fomos a primeira empresa a trazer a extração bacteriana para o Brasil,
com um benefício gigantesco de fazer a inibição e o bloqueio da proliferação de micro-organismos patogênicos. Então, é um tratamento de dentro para fora, né? Nós temos o Exo Whitening, Sim, que é maravilhoso. associado ao ácido tranexâmico. Assim, incrível. Sem Incrível. palavras para falar sobre esse Sim. produto. Traz resultados nas primeiras sessões, porque ácido tranexâmico é o ativo principal para fazer ação de clareamento e associada ao potencial regenerativo de exossomos. Traz isso de forma extraordinária. E eu quero trazer uma chamada de o que a Skin Derma tem de diferente em relação a outros produtos, principalmente para os profissionais que não tem talvez tanto volume de pacientes regenerativos, né? Que às vezes fala assim, mas eu vou comprar exossomos. Ainda não virou essa chave, né? Ainda não virou. Tá virando, né? A Skin Derma, ela apresenta, vou até focar aqui, acho que depois os meninos pegam, o nosso frasco, ele já vem diluído, tá? Então, não são a vesícula extracelular liofilizada e o diluente, né, doutora? Sim. Nós trazemos o ativo já diluído, pronto, tá? Num frasco de 10 ml. Porém, você ergue essa tampinha aqui, ele tem toda a esterilidade e vedação. Você aspira os seus 2 ml, a quantidade necessária para cada paciente. Olha que bacana. E pós-aberto, Continua. 35 dias. Então, Que bacana. isso daí é um diferencial gigante no meio. É porque, às vezes, o paciente, você não ocupa tudo num único paciente. Não. E às aí- vezes você não usa. Quando a gente dilui, né, sai do liofilizado para função líquida, quando a gente faz o preparo do ativo, seja um exossomo, seja uma hialuronidase ou qualquer tipo de ativo, nós temos um período de no máximo de 72 horas no de uso. máximo, né? No máximo. E Ele pode é dar ruim extremamente também na instável. hora de juntar, na precipitação. Exatamente. Dependendo, Com se for com certeza. muita pressão, Com muita pressão. acaba que destrói Já a molécula, não é já isso? Ou eu tô desestabiliza. errado? Não, isso é totalmente- isso mesmo. Tem todo o cuidado, né, Verdade. quando nós preparamos a diluição. Então, esse é um excelente benefício da Skin Derma. O outro ativo que nós trabalhamos muito, que nós falamos já, né, pré-falamos, é o PDRN com ácido hialurônico e o argireline, que faz esse skin buster, esse skin trio, quality. né? Maravilhoso. Que dá aquela skin Perfeito. quality muito boa. E temos um ativo que não está aqui na mesa, né? Além do NAD, que nós já falamos bastante de NAD, Sim. mas é um que ele é um grande diferencial. Deixa eu ver se eu coloquei a imagem dele aqui pra gente mostrar também. É esse aqui, ó. Esse daí. Eu ia falar assim, posso falar de um? Claro, então eu vou deixar a doutora Sandra falar, porque esse aqui... Não. Pode você falar, mas eu vou falar, tipo, da experiência clínica. Olha, eu acho que, assim, o melhor esvaziador de gordura que eu já encontrei. Por quê? Os esvaziadores de gordura, né? Então, a gente tem, né, alguns aí no mercado. A gente acaba encontrando bastante no pós-edema, E fica dor, feio. e fica feio. Gente, O povo acha que levou uma surra. o Enzymes, ele não tem um pós com edema. Ele não Que edemacia bacana. no pós. Por exemplo, se você pode utilizar ele numa face toda, em vários locais, no bulldoguinho, a gente pode fazer papada, mas ele não dá aquilo que antes, a dor que também era o profissional tinha, que quando a gente fazia um esvaziador, a gente falava, olha, a gente vai promover um edema. A gente já tinha medo de falar Você pro vai ter, paciente. tipo assim, a papada do ganso durante um depois. Você vai ficar bom. Depois, acho que a gente consegue ficar bom, mas vão ser várias sessões. E daí sempre vai ter aquele papada do ganso. Ele não tem nenhum edema no pós. Isso daí é um diferencial. Porque a pessoa, normalmente, que a gente vai aplicar, já tá com excesso. Aham. Então, daí se promove mais excesso. Então, isso daí era uma dor que tinha que ser muito conversada, alinhada com o paciente. Então, com Enzymes, você não tem isso. Você aplica e ele continua a vida dele normal e aquilo vai trabalhando. Acho que Esse isso, é o pra produto mim, mais foi uma vendido coisa- no Brasil. Esse é o nosso produto mais vendido no Brasil, sem Maravilhoso. sombra de dúvidas. Eu falo que se a gente pudesse, a gente bebia Enzymes, né? Realmente ele é maravilhoso. Mas E ele vem auxilia fazer... muito hoje, né? Com as canetas, ele com certeza deve render um resultado maravilhoso. Muito Nossa, bom. sim. E ele de fato é uma lipo de papada, uma lipo facial enzimática, porque nós estamos falando de 3 enzimas. Nós não estamos falando de desoxicolato, fosfatidilcolina, que são os ativos padrões do mercado. gente Nós tá estamos falando falando de lipase E colagenase. e a hialuronidase, que faz essa quebra de polissacarídeos. Ou seja, são as 3 enzimas que atuam de forma inteligente para proporcionar esse resultado aqui, ó. Olha só. Olha que fazer incrível. esvaziamento de gordura palpebral, que é Gente, outra dor gigante. é outra dor gigante nas clínicas. Delicadíssimo tratar essa área, né? Delicadíssimo. Então, não é preencher, não é bioestimular, não é passar fio para esticar.
é de fato degradar a gordura que está naquela região intraorbital. Exatamente. E o Enzymes, como a doutora disse, como que a gente aplicaria um desoxicólico aqui? Meu Deus, é isso daqui. Né? Vai ficar desse tamanho? Né? É O tirar de cena o paciente por uns 10, 15 de dias. casa. O Enzymes dá essa segurança, então é região infraorbital, jaw, festum malar, papada, efeito bichectomia. Sim. E olha que interessante, eu falo que cada estado que eu vou, cada vez que a gente vai dar um workshop, cada momento de palestra sobre a empresa, a gente encontra profissionais que utilizam os ativos de forma diferente. Eu falo que o Brasil é ótimo para isso. Ah, é muito Semana que vem eu vou estar em Portugal para falar um pouquinho dos protocolos aqui do Brasil. E eles falam assim, os brasileiros são ótimos para criar. Né? E pro pessoal que Muito faz criativo. rinomodelação, às vezes tem a gordurinha nasal. Sim, verdade. Então eu degrado primeiro a gordurinha nasal e depois eu faço o o preenchimento. resultado vem top. Ou seja, a Skin Derma tem um portfólio imenso, Sim. completo. Vai ter o Instagram. Muito democrático. Vamos fazer a Tem pra blogueiragem, né? Sigam aí, Sim. @SkinDerma _ Brasil. Exatamente. E conheçam, chamem os nossos consultores. Só para finalizar, que eu acho muito importante, a doutora tá aqui que não me deixa mentir, e os nossos clientes, que são clientes da Skin Derma, sabem disso. Nós não estamos aqui apenas para vender um produto. Não é só mais uma marca. Nós temos um trabalho conceitual, né, de um pós-venda, de envio de protocolo, né, doutora? Assim, esse Sim. cuidado de que o profissional que está recebendo Direcionar, o produto, né? direcionar de Da como maneira utilizar. E essa atualização constante de protocolos e essa abertura de canal de workshop não é só uma compra Venda isolada. casada, né? Como por assim dizer. Uma Nós venda gostamos casada, de ter né? Exatamente. essa construção de resultados. Eu acho que melhor do que você comprar o produto da Skin Derma é você poder falar, né, com propriedade. certeza, porque quanto mais a gente, a Skin Derma ajuda esse profissional, mantém esse profissional atualizado e nas melhores técnicas, melhor eles vão entregar resultados e isso vai crescer cada vez mais. Então, assim, a Skin Derma, ela trabalha realmente para ter esse feedback positivo e todo mundo crescer, né? Isso. É isso. Muito obrigado, doutora Sandra e Franciele. Foi maravilhoso vocês compartilharem tanto conhecimento Obrigada com a a você. gente. Foi um prazer imenso recebê-las aqui no nosso podcast Abrahoff. E para quem quer continuar acompanhando o trabalho da doutora Sandra e da doutora Franciele, elas podem ser encontradas nas redes sociais que elas já citaram, né? Sim. Pode citar a sua rede social, A doutora? minha é @doutora Sandra Bandeira. Ok, o Instagram vai estar aqui embaixo Tá. na legenda. E da sua, Fran? @SkinDerma _ Brasil e @Franciele Ferreira, né? Mas a gente vamos muito mais no Skin Derma _ Brasil, porque ali a gente tem muitos resultados, tem Sim. vídeos dos profissionais. E qualquer dúvida também pode nos chamar, pode nos enviar uma chamar. mensagem lá embaixo, que a gente puder ajudar. A gente responde mais rápido no Instagram do que no WhatsApp. Nossa. Que ótimo. Eu com a Fran só após 11, né? Isso aí. Após as 23. Muito bem. E a todos os nossos ouvintes e espectadores, continuem nos acompanhando. Este é o podcast Abrahoff, a voz da harmonização orofacial em parceria com a Via Estética. Até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada.